Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo maravilhoso, o próprio Deus em nós, habitando em nós, manifestando em nós a sua vontade, o seu querer, o seu propósito, o seu objetivo. Pai, para a tua glória, a minha oração de intercessão é para que o Senhor revele a tua palavra. Como Paulo orou em Efésios 1, eu oro para que sejais e tenhais o pleno conhecimento e sejais cheios do espírito de sabedoria e de revelação. Que o Espírito Santo que habita em você te dê entendimento, sabedoria e revelação para a glória de Deus, em nome de Jesus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir, Espírito, Espírito, Abba Pai, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu te amo muito, Senhor. Abba Pai, glória a Deus. Manifesta a tua glória. Anjos do Senhor podem se assentar em nome de Jesus, para a glória de Deus. Por falar em Espírito Santo, quantos desejam ser guiados pelo Espírito Santo? Você deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Mas como ser guiado pelo Espírito Santo? O que é ser guiado pelo Espírito Santo?
Se eu for fazer algo errado, que não me convém, será que Ele vai me impedir? E então eu serei guiado pelo Espírito Santo? Será que no meu dia a dia eu vou, por vezes, dar de frente com duas portas, dois caminhos, para a direita e para a esquerda? O caminho da esquerda é o caminho da perdição, o caminho errado que não convém. Será que Ele vai me impedir de entrar nesse caminho? E eu serei guiado pelo Espírito Santo? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Será que o Espírito vai pegar na minha mão e vai me guiar? Será que o Espírito vai me guiar? Será que Ele vai pegar assim em mim e vai me... O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Será que Ele vai pegar nas minhas mãos e vai me guiar assim? O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Talvez você não saiba o que é ser guiado e nem como ser guiado, mas a pergunta é essa: quem deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Dá um pouquinho mais para mim. Olha, você pode não saber o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Você pode não saber como ser guiado pelo Espírito Santo, mas uma coisa eu te falo: é muito bom. É maravilhoso. É tudo que um ser humano, entre parênteses, ovelha, precisa ter. Precisa ser. Será que todos os crentes são guiados pelo Espírito Santo? E agora? Será que todos os cristãos na face da terra são guiados pelo Espírito Santo? Paulo disse em Coríntios 6,12: tudo me é lícito, mas tem coisas que não me convêm. Aí ele continuou: tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Parece que Paulo tinha o controle. Até um dia Paulo disse: o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Lembra? O espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta. Será que ser guiado pelo Espírito Santo, será que o Espírito Santo vai aparecer e quando eu estiver indo para o caminho errado, ele vai pegar na minha mão e vai me levar para o caminho certo? Será que isso é ser guiado pelo Espírito Santo? O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Como ser guiado? Eu quero ir para lá. Ou eu posso ir para cá. Eu posso fazer, eu posso não fazer. Mas se eu fizer, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? E se eu não fizer, eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo? Ele quer que eu faça ou ele quer que eu não faça? Ele quer que eu vá ou ele quer que eu não vá? Ele quer que eu vá para a esquerda ou ele quer que eu vá para a direita? Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Quantos desejam ser guiados pelo Espírito Santo? Mas como ser guiado pelo Espírito Santo? Essa é a questão. Essa é a pergunta. Eu também um dia queria ser guiado pelo Espírito Santo. Vocês têm um apóstolo, eu nunca tive. Aqui. Vocês têm um apóstolo, eu nunca tive. Vocês têm um pastor, eu nunca tive. Eu queria ser guiado pelo Espírito Santo, mas o que seria ser guiado pelo Espírito Santo? Então eu pensava, será que eu vou estar assim e ele entra em mim e me guia? Eu nem quero ir para lá, mas ele me guia e eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu não quero ir para lá, mas eu estou sendo guiado. Então eu tinha muitas perguntas, eu não sabia o que era ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez você não sabe o que é ser guiado pelo Espírito Santo. As pessoas por vezes dão cabeçada na vida, fazem coisas erradas na vida, uns culpam a Deus. Mas Deus não está vendo? Deus não sabia. Tem gente que fala isso. Porque Deus é onisciente. A pessoa fala, mas Deus não sabia que ia dar errado. Se eu não tivesse ido, se eu tivesse ido, se eu tivesse feito, se eu não tivesse feito. Então as pessoas às vezes jogam em Deus. A verdade é uma só. Como ser
guiado pelo Espírito Santo. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Lembrando que ele é um espírito. E você não vai ver um espírito. Não tem como ver um espírito. Então, como ser guiado por um espírito que não se vê? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Pela quarta vez. Quem deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Quem deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Olha o que Paulo disse em Romanos 8. Veja na sua Bíblia. Eu separei só 4 versículos. E eu já orei para que você aprenda, entenda e compreenda o que é ser e como ser guiado pelo Espírito Santo. Só 4 textos. Primeiro, Romanos 8. Quem já achou? Obrigado, tá bom. Obrigado. Romanos 8, verso 14. Porque todos os que são o quê? Sublinha aí, ó. Guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8, 14. Paulo disse: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Legal o texto, bonito, tal. Ele fala os que são guiados pelo Espírito de Deus. Mas ele não fala como ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele não fala o que é ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele fala os que são guiados pelo Espírito de Deus. Ô Paulo, Paulo já morreu. Paulo já morreu. E agora? Como ser guiado pelo Espírito de Deus? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Ele diz que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Legal isso aí. Mas como ser guiado, Paulo? Paulo, como ser guiado? Você falou que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tudo bem, mas como ser guiado? Essa é a questão. Quem está entendendo? Quem deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Nessa noite, o próprio Espírito Santo, através do apostolado, vai te ensinar como ser guiado pelo Espírito Santo. O que é ser guiado pelo Espírito Santo? Hoje você vai ter o sinal, a prova, a evidência, se você tem sido guiado pelo Espírito Santo. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Hoje você vai ter a prova, o sinal, a evidência, se você tem sido guiado pelo Espírito Santo. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Porque só tem 2 que podem te guiar. Gálatas 5, por favor. Ou um, ou outro está te guiando. Gálatas 5 entrou como acessório, tá? Não vim para ler Gálatas 5. Gálatas 5. Só tem 2 que podem estar te guiando. Gálatas 5, 17. Pois, circule aí, ó. Diga comigo, a carne. Quem? O diabo? Gálatas 5, 17. A carne deseja o que é contrário ao, circule aí, ó, espírito. A carne é um. O espírito, em maiúsculo, o Espírito Santo, é outro. Sabe o que Paulo disse? Gálatas 5,17? O espírito deseja o que é contrário à carne. Estes quem? A carne e o espírito opõem-se um ao outro. O espírito se opõe à carne, se levanta contra a carne. E a carne se levanta contra o espírito. Por quê? Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Ou seja, o espírito se levanta contra a carne para que a carne não faça o que ela quer. Por outro lado, a carne se levanta contra o espírito para que o espírito não faça o que ele quer.
por um desses dois você tem sido e está sendo guiado. Por um desses dois você tem sido, se percebeu ou não, não muda. Se sabia ou não, não muda. O fato é que tem sido, está sendo. Por um desses dois. Eu, você, nós, estamos sendo guiados ou pela carne ou pelo Espírito. Não tem o terceiro, não tem o quarto. Gálatas 5,17. A carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito deseja o que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. A carne quer fazer algo, o Espírito se opõe contra ela. O Espírito quer fazer algo, a carne se opõe contra o Espírito. Essa é a luta do cristão. Não é contra o diabo. Não é contra o demônio. É contra a sua própria carne. Não é contra a carne de outrem. Porque Paulo disse que nossa luta não é contra a carne. Não é com espada. Não é com faca. Não é com pau. A luta sua não é contra a carne de alguém. Gálatas 5,17. A sua luta é contra a sua própria carne. Já orei para que seja revelado. Sua carne quer fazer algo, o Espírito se levanta contra. O Espírito quer fazer algo, a carne se levanta contra. Quem está entendendo? Como ser guiado pelo Espírito Santo se ainda tem uma carne que se levanta contra? Paulo disse em Romanos 8,14: todos os que são guiados pelo Espírito. Ó, que legal. Mas ele não falou como ser guiado. Ele só falou que todos os que são guiados. O que é ser guiado? Como ser guiado? O Paulo já morreu faz 2000 anos. Mas ele disse, eu pus o fundamento. Vocês ainda têm uma chance. Porque ele falou assim, e outro vai edificar sobre ele. Prazer. Glória a Deus pela sua vida. Você ainda tem uma chance. Paulo morreu, mas você ainda tem uma chance. Paulo morreu, mas você ainda tem uma chance de aprender como ser guiado pelo Espírito Santo. Diga comigo, Paulo morreu, mas eu ainda tenho uma chance de aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Só quem está sentindo um gozo do Espírito Santo. A Ele. São 4 textos. O primeiro, Romanos 8,14. Todos os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Todos são guiados, mas ele não falou o que é ser guiado. Ele não falou como ser guiado. Então vamos para o segundo texto. Gálatas 5, 18. Esse é o segundo texto. Gálatas 5, 18. O tema, como ser guiado pelo Espírito Santo? Vamos ver Gálatas 5, 18. Mas se sois guiados, sublinha aí. Se sois guiados. Paulo! Ele já morreu. Ele falou, se sois guiados pelo Espírito. Paulo, é isso que eu quero saber. Ele já morreu, faz 2000 anos. E agora, para você saber como ser guiado pelo Espírito? Porque, de novo, ele não disse o que é ser guiado pelo Espírito. Ele disse, se sois guiados pelo Espírito. Paulo, tudo bem se eu for, mas eu não entendi como ser. Paulo, tudo legal, tudo bem, os que são guiados, se eu for guiado, mas eu não sei o que é ser guiado, Paulo. Paulo, como ser guiado pelo Espírito? O Paulo morreu. Faz 2000 anos. E agora? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Não me venha com essa conversa de religioso. O Espírito Santo vai me guiar. Irmão, eu estou perguntando o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Eu estou perguntando como ser guiado pelo Espírito Santo. Tem pessoas que atribuem ao Espírito Santo, e na verdade é a carne que está o guiando. Fazendo suas vontades. Fazendo seus desejos. Pensando que está sendo guiado pelo Espírito Santo.
Eu vou dar uma dica. Você acha que o Espírito Santo vai te levar a fazer desejos carnais, pessoais? Você acha que isso é ser guiado pelo Espírito Santo? Se você está indo atrás dos seus desejos terrenos, carnais, humanos, não tem nada a ver com o Espírito Santo. Alô? Uma dica. Gálatas 5,17. Se o Espírito se opõe contra a carne, você acha que fazendo desejos e vontades da carne está sendo guiado pelo Espírito Santo? Se ele se opõe contra a carne, já dei uma dica. Quem está entendendo? Se você está fazendo a vontade da sua carne, está claro que você não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Se fuma 3, 4 maços por dia de cigarro, está sendo guiado pelo Espírito Santo? Está fazendo a vontade da carne? O desejo da carne? Não está sendo guiado pelo Espírito Santo? Está claro ou não está claro? Claro que está claro. Se fala palavrão o dia inteiro, arruma briga com todo mundo, só anda em confusão, em contenda, está sendo guiado pelo Espírito Santo como? Claro que não. São desejos e vontades da carne. Então, como ser guiado pelo Espírito Santo? Porque é isso que eu quero. Quem deseja ser guiado pelo Espírito Santo? O segundo texto, Gálatas 5,18. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Tá bom, Paulo. Eu entendi que se eu for guiado pelo Espírito Santo, eu não vou estar debaixo da lei. Mas, Paulo, como ser guiado pelo... Paulo? Já morreu. Faz 2000 anos. Então, Paulo me ensinou Romanos 8,14, que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Paulo ensinou em Gálatas 5,18, se eu for guiado pelo Espírito Santo, não estou debaixo da lei. Mas até agora ele não falou como ser guiado pelo Espírito Santo. Até agora... Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Então vamos para o terceiro texto. João capítulo 16. Diga bem forte. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Pensa rápido. Quem deseja ser guiado pelo Espírito Santo? Diga, pastor. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Porque Paulo não falou. Paulo falou sobre ser guiado pelo Espírito Santo, mas ele não falou como ser guiado. Quem está entendendo a diferença, hein? Paulo falou, se você for guiado, os que são guiados, tá bom, mas como ser guiado? É isso que eu quero saber. Será que o Espírito vai pegar na minha mão e vai me puxando assim? Será que o Espírito me pega assim e vai me empurrando assim? Será que o Espírito me... Como ser guiado pelo Espírito? Será que o Espírito Santo... Será que é isso? Será que vai acontecer isso? Como ser guiado pelo Espírito Santo? Será que o Espírito Santo... Será que eu vou virar um zumbi? Eu estou almoçando com a minha esposa, com meus amigos... E... O que foi, pastora? Ele está sendo guiado pelo Espírito Santo. Será que isso é ser guiado pelo Espírito Santo? Será que eu vou entrar em transe? Em transe. Estou vivendo minha vida. Estou em transe. Saí de mim. Estou fora de si. Bom, provavelmente não é isso, porque Paulo disse, os que são guiados pelo Espírito Santo, o Espírito é sujeito ao próprio profeta. Então você não vai estar inconsciente. Em todas e quaisquer situações espirituais, você sempre estará consciente. Uma unção, uma manifestação, dons espirituais, ser arrebatado, é possível. Em todas e quaisquer situações referentes a Deus, você estará consciente. Você não vai virar um zumbi. Você vai estar conversando com uma pessoa, você não vai virar um zumbi. Irmão, hoje o dia está legal, né? Ontem choveu. O que foi? Ele vai ser guiado pelo Espírito Santo, quer ver?
Não, você não vai virar um zumbi, abençoado. Por favor, se você entender, você aplauda. Hoje eu vim te ensinar o que é de fato ser guiado pelo Espírito Santo. E como ser guiado pelo Espírito Santo. Hoje eu vim te ensinar isso. João 16, 13. João 16, 13. Jesus disse: mas quando vier o Espírito da verdade, sublinha aí para você nunca mais esquecer, ele vos guiará. Para. Como que é? João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Para aí. Não adianta ler o resto, você tem que parar aqui para entender. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. Bom, mas Paulo disse em Romanos 8,14 que os que são guiados, Jesus disse Espírito da verdade. Paulo disse Espírito Santo, é o mesmo. Efésios 4, há um só Espírito. Então, Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito é que são filhos de Deus. Mas o que é ser guiado pelo Espírito? Jesus falou, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará, agora continua, em toda a verdade. Agora já começa a entender. Espera aí. Paulo disse, se sois guiados pelo Espírito. Que Espírito? João 16, 13, o Espírito da verdade. Mas como ser guiado pelo Espírito Santo? João 16, 13, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará. Como? Igual um zumbi? Não, ele vai te guiar em toda a verdade. Mas como que eu vou saber qual que é a verdade? Fácil. Na mesma página. Só quem entender pode aplaudir incansavelmente. Só se te for revelado. Só se te for revelado. É o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, vai me guiar em toda a verdade. Mas como que eu vou saber qual que é a verdade? Fácil. It's easy. João 17, 17. Santifica-os na verdade. Alô? A tua palavra, o que está escrito é a verdade. Então, como ser guiado pelo Espírito Santo? O Espírito Santo, João 16, 13, é o Espírito da verdade. João 17, 17, a tua palavra é verdade. Logo, ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado pela palavra, é ser guiado pela verdade. Então, agora você vai aprender e entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Agora você vai entender e aprender como ser guiado pelo Espírito Santo. Então, os que falam em linha com a palavra estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Os que andam conforme a palavra estão sendo guiados pelo Espírito Santo. Agora lê de novo João 16, 13. Os olhos vão estar iluminados. João 16, 13. O Espírito da verdade. Capricha bem forte. Diga, o Espírito da verdade. Diga, que é o Espírito Santo. Ele me guiará em toda a verdade. Mas qual é a verdade? Eu não sei qual é a verdade. João 17, 17. A palavra de Deus é a verdade. O que está escrito é a verdade. Então os que andam de conformidade com o que está escrito, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Os que falam conforme está escrito, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Os que agem conforme está escrito, está sendo guiado pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo. Cadê os que estão entendendo a revelação? Então diga, ser guiado pelo Espírito Santo? Levante a sua Bíblia e diga, é ser guiado pela verdade. Digam, Senhor, a tua palavra é verdade.
Alguns passam anos e décadas sem entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Talvez pensava que ia ser puxado pelo Espírito Santo. O que foi? Eu estou sendo guiado. Não é isso não, irmão. Quer escrever? Ser guiado pelo Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, é ser guiado pela verdade. O que diz João 16,13? Ele vos guiará em toda a verdade. Ele quem? O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então, ser guiado pelo Espírito Santo é ser guiado na verdade. Por isso que eu perguntei se você está sendo guiado por um ou pelo outro. Ou pela carne ou pelo Espírito Santo. Se é guiado pela carne, não tem nada a ver com a Bíblia. Não tem nada a ver com o que está escrito. Tem gente que não quer nem saber o que está escrito. Tem gente que vira as costas para o que está escrito. E prefere fazer suas vontades humanas, terrenas e carnais. Provando que não é guiado pelo Espírito. Mas Jesus disse em João 10:27, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então aqueles que dão ouvidos à palavra de Deus e segue e vive e anda conforme a palavra de Deus, é os que são filhos de Deus. Isso é Romanos 8,14. Os que andam como está escrito, os que vivem como está escrito, os que falam como... Por isso 1 Pedro 4,11, quando falar, fale segundo a palavra de Deus. Por quê? Porque João 16,13, o Espírito da verdade vai te guiar em toda a verdade. João 17,17, a palavra é a verdade. Se você está falando a palavra, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Vamos aumentar o nível. Como que eu sei se um pastor está sendo guiado pelo Espírito Santo? Fácil. Se ele está falando em linha com o que está escrito. Se ele sai do que está escrito, ainda que ele entre no que está escrito, mas dando sua interpretação, que vai além do que está escrito, está claro que não está sendo guiado pelo Espírito Santo. Aí já é um nível mais apurado de discernimento. Se você não tem, eu tenho. É porque um pastor lá falou, você não sabe discernir? Eu sei, vem falar comigo. Veio um profeta falar e eu estou em dúvida. Você está em dúvida? Eu não tenho dúvida de nada. Que se um profeta vier a mim, pode vir sapateando, pode vir dando cabalhota, pode falar em língua, pode fazer o que quiser. Eu não me emociono com nada. Eu estou frio. E preciso ser frio porque Paulo diz, quando alguém falar em língua, os outros julguem. Analisa. Fala em 2 ou 3 profetas, os outros julguem. Então se alguém falar algo para mim, pastor, Deus está mandando falar para você que se você não perseverar, você nunca será salvo. Mentira! Porque pela graça eu sou salvo. É isso que Deus falou. Ficou claro? Como que alguém vai falar que eu nunca serei salvo se eu? Porque a salvação não é pela minha obra. A salvação não é pelo meu esforço. Não é Deus falando coisa nenhuma. Tem caneta aí? Tem caneta? A prova de que é Deus de fato falando é se o profeta, se o apóstolo, se o pastor, se alguém está falando como está escrito. Está escrito? Tá. Então pode aplaudir porque é Deus falando. Se está escrito, é Deus falando. Se não está escrito, é a carne falando. Por isso que em Jeremias, lembra, abençoado? Jeremias 23, Jeremias 29, Deus fala dos falsos pastores. Jeremias 29, ai daqueles que dizem, sonhei, sonhei, e fazem errar o meu povo, com falsos sonhos, falsas visões, falsas revelações, falsas interpretações, e quando não é Deus falando coisa nenhuma. O maior sinal, a maior prova, a maior evidência, se é Deus falando, é se está escrito.
Você não está achando que Deus vai além do que está escrito, né, irmão? Está escrito que você é salvo pela graça, aí alguém vem e você fala assim, olha, você quase que é salvo pela graça. Você está quase sendo. Diz o Senhor. O que ele disse? Ele falou que você está quase sendo salvo pela graça. Como que eu estou quase sendo? Eu já li Efésios 2,8, que pela graça eu sou salvo. Não é o Senhor falando coisa nenhuma. Vamos aprender mais uma aula? É bom você escrever. Talvez você nunca viu. Talvez você nunca ouviu. Talvez você nem imagine. Você vai precisar ter discernimento para saber se é Deus, se vem de Deus, se Deus está no negócio. Se ninguém tiver discernimento, vocês têm um apóstolo, vocês têm um profeta, vocês têm um pastor, vocês têm alguém que conhece eximiamente a palavra para discernir se vem de Deus, se é de Deus. Quem está entendendo? Alguém aqui já caiu na unção? Levante a mão. Quem já recebeu a unção em sua vida? Quem já caiu na unção? Tem gente que fala muitas coisas. Isso não é de Deus. Isso não vem de Deus. O bicho Macedo diz, isso é do diabo. Isso é o demônio. E falam muitas coisas. Fala ou não fala? Está vendo esse homem aqui? Está vendo esse homem? O que você acha desse pregador aqui? O que você acha desse pastor aqui? Qual a concepção que você tem dele? Eu já sei a resposta de vocês. Pois bem, esse homem que vocês estão vendo foi chamado por Deus para receber essa sabedoria que vocês estão vendo, caindo na unção. Quando levantou, já era esse que vocês estão vendo aqui. Contra fatos, não há argumento. Havia um homem cego. João disse que ele era cego, de nascença. E ele foi ter com Jesus, já adulto. João 9. E Jesus o curou. Ele ficou curado. E ficou feliz, e ficou alegre. Mas era um sábado. Os religiosos, os teólogos, os fariseus foram interrogar os pais dele. E falaram para os pais, para o pai e para a mãe. É verdade que seu filho ficou curado por esse tal de Jesus num dia de sábado? É verdade que ele era cego e agora está enxergando? Os pais falaram, ele tem idade, pergunta para ele. Então, foram perguntar para ele. É verdade que você era cego? Sim, eu era cego. E agora você está enxergando? Sim. É verdade que é Jesus de Nazaré. Se ele é de Nazaré, se ele é do Japão, se ele é da China, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego. Mas num dia de sábado, não sei se é sábado, domingo, feriado, não quero nem saber. Eu sei que era cego, agora eu estou enxergando. É só isso que vale. O Espírito Santo está mandando dar uma dica para vocês. Jó 33:14. Assim diz o Senhor. Estou provando que é Deus falando. Jó 33:14. Deus fala hora de um modo, hora de outro. Embora o homem possa não atentar para isso. Muitos nem. Deus falando, o cara nem. Então vou dar uma dica. Abra sua Bíblia em Atos. Vou dar uma dica. Para você não se preocupar, tá? Posso ouvir um amém? Eu vou te dar uma dica, então. Vou te dar uma dica. Vou te dar uma dica. Atos 4. Já achou? Atos 4? Vou lhe dar uma dica. Quem já achou Atos 4, diga amém. Deixa o Atos 4 aberto. Volta uma página. Atos 3, verso 1. O que eu quero é o Atos 4.
mas eu tenho que te mostrar o Atos 3:1. Atos 3:1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. As pessoas iam congregar e o mendigo estava ali pedindo esmola. O aleijado não andava, ele pedia esmola aos crentes. Verso 3. Vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que desse uma esmola. Pedro, juntamente com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, look at me, olhem para nós. E olhou para eles, esperando receber algum trocado. Cadê a pastora Helena? Esperando o melhor acontecer. Grava essa frase, tá? Como é que eu estou? Esperando o melhor acontecer. Como é que eu estou? Esperando o melhor acontecer. Olhe para nós! Ele olhou esperando receber alguma coisa. Que coisa? Ele queria dinheiro. Atos 3, verso 5. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: olha, eu não aguento mais vir congregar aqui, vir na oração e você ficar pedindo isso. Eu não aguento mais. Disse-lhe Pedro: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E que maravilha, glória a Deus, aleluia. Não foi uma maravilha o homem ser curado? Atos capítulo 4. Estamos lidando com homens. Vai haver um mover tremendo aqui dia 12 e 13 de março, mas estamos lidando com homens. Atos 4. Veja na sua Bíblia. Atos 4. Versículo 7. Atos 4, 7. Pondo a Pedro e a João no meio, colocando a Pedro e a João no meio, Anás, o sumo sacerdote, perguntou: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Parece que o cara queria que o homem continuasse paralítico, aleijado, né? Mas o ser humano é o homem, além de ser pobre, mendigo, aleijado, coxo desde o ventre, não andava. O Pedro profetizou e o homem foi curado. Levantou e andou e saltou e entrou no culto dando glória a Deus. Não é uma maravilha? É, mas estamos lidando com um ser humano, né? Então, Atos 4, 7. Com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos de Israel. O que está acontecendo aqui hoje? Visto que somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo. E o maior problema que um profeta passa: o modo como foi curado. Por isso que eu citei o cego. Porque foram interrogar o cego e perguntaram: é verdade que você era cego? É, eu era cego. É verdade que Jesus te curou? É, eu estou curado. Mas num sábado, tantos dias para orar, tem que ser 12 e 13 de março, tem que ser num sábado. Você acredita que foram questionar o Pedro e o João do modo que curou o paralítico? Talvez os teólogos, não, mas pelo menos se você tivesse, mas você, porque se você, o outro, não, se pelo menos naquele dia você tivesse, o terceiro, mas também do jeito que você fez,
Nair, você acredita que eles foram interrogados do modo que o homem foi curado? Ah, mas desse modo? Então eu vou te falar um modo. Tinha um outro homem cego também. E Jesus disse, você quer ser curado? Senhor, eu quero ser curado. Quer mesmo? Quero. Então pera um pouquinho. Os outros do lado. O Zé, eu não acredito que ele ia fazer isso. Porcão, hein? Porcão. Você viu que ele cuspiu no chão? Não, ele vai fazer. Não, eu não acredito que ele ia fazer isso. Não, ele não pode fazer isso. Não, se fosse eu preferia ficar cego. Não, vamos ver o que ele ia fazer, Pegou o cuspe, lambrecou nos dedos, passou nos olhos do cego. Dá até uma gastura. Não interessa, eu sei que o cara era cego e foi embora curado, enxergando. Olha, desculpa eu ser tão explícito assim. Vou falar 3 vezes. Desculpa eu ser tão explícito assim. Desculpa eu ser tão explícito assim. Mas se você é um frescão, você vai continuar cego. Eu prefiro enxergar do modo de Deus. No problem, my Lord. Não tem problema, Senhor. Do jeito que o Senhor quiser. Em pé, deitado, sentado, para mim não muda nada. Eu quero a tua vontade. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Por isso que eu comecei cantando. Espírito, Espírito Santo de Deus. Tem gente que não aguenta ver um homem cuspir no chão, fazer uma meleca, a Bíblia diz um lodo, e passar nos olhos do cego. Ô Zé, oi. Mas teve uma vez que ele só fez uma oração e foi... Por quê? Porque ele é Deus, ele faz do jeito que ele quiser, Zé. Teve um que ele falou, vai lavar no tanque de Siloé. Teve um que ele falou, então vê, tua fé te salvou. Teve outro, tem várias formas. O que importa, cego, é enxergar. Consegue entender isso? Mas esse negócio, esse do modo que é o problema. O modo que ele faz, é o modo. Então eu vou te falar um modo. Só um que eu vou terminar já. Vou te falar um modo. Estava ministrando nessa igreja, e uma mulher já casada. Uma mulher tinha uns 50 anos, já casada, tinha filhos e tal. Mãe de um obreiro da igreja, de um pastor da igreja. A mulher chegou de barriga no culto. Parecia que estava grávida de 6 meses. O marido veio falar comigo. Ô pastor, o que está acontecendo com a minha mulher? Ela vem na igreja e agora, olha lá a barriga dela, o que está acontecendo com ela? Já suspeitou do pastor. Você entendeu? Suspeitou, porque ela gostava muito de mim, a mulher muito amável. Eu amo as pessoas, homem e mulher, eu amo. E o homem, mas essa minha mulher, olha lá a barriga que ela tá, a barriga está crescendo, tal, não sei o quê. O homem veio falar comigo, o marido dela. Falou comigo uma semana antes. A mulher chegou na igreja com a barriga. Vamos orar? Vamos orar. Estou ministrando a unção na igreja, muita gente, e ministrando a unção, e ora por esse aqui, e puff, cai na unção. E ora por aquele, puff, cai na unção. Aí o Espírito Santo me falou assim, dá um soco na barriga dela. Você não leu aqui? Não, vou ler de novo. Atos 4, acho que você esqueceu. Atos 4:9. Somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo. Esse que é o problema do fariseu. O modo, ele fica louco com o modo que Deus usa. É isso que o cara fica doido, o modo. Eu estou orando, o Espírito Santo fala, dá um soco na barriga dela. Dá um soco na barriga dela?
Dá um soco na barriga dela. Lembra, pastora? E ora em todo mundo, menos nela. Dá um soco na barriga de uma mulher. Consegue me entender? Quem consegue me entender? Mas o Espírito Santo falou 3 vezes, dá um soco na barriga dela. E eu vou para lá, e eu vou para cá, e o Espírito Santo dá um soco na barriga dela. E eu... Ninguém vê isso, só eu e Deus. Ninguém vê. Eu, Senhor, como que eu vou dar um soco na barriga dela, Senhor? Dá um soco na barriga. Mas não tem como, tá quanta gente aqui, eu vou dar um soco, eu pensar o que de mim? E começamos a discutir. Aí eu... Tá, em nome de Jesus! A mulher caiu na unção. Eu dei um soco na barriga dela. Não deu 2 minutos. A mulher, ai minha barriga, ai minha barriga, ai minha barriga. A pastora e mais outras irmãs, eu acho que a Alzeni estava no dia, outras irmãs pegaram, a mãe do pastor William, a irmã Maria, pegaram a mulher, levaram para o banheiro. A mulher, ai minha barriga, levaram no banheiro. E eu continuei ministrando. 15 minutos depois, a mulher voltou magrinha, sem barriga, sem nada. Lembra que o senhor mandou dar um soco na barriga dela? O senhor lembra? Aí vai chegar um gordão aqui. Ô, pastor, dá um soco aqui na minha barriga. Ô, irmão, não é assim que funciona. Quem entende? Não é assim. É o quê? Pode chegar alguém aí. Ô, pastor, dá um soco aqui. Romanos 8,14. Diga, Romanos 8,14. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 1998, Regina, acho que é você desse tempo aí. Não sei se você estava no dia. O Espírito Santo mandou dar um soco na barriga da mulher. Grávida coisa nenhuma. Sei lá que ela tinha na barriga também. Sei que ela foi no banheiro lá, em 10, 15 minutos, voltou magrinha. A mulher falou, acabou, legal. Aí eu falei, tá vendo, irmão? Você estava pensando mal. Vamos ficar de pé. Dizendo assim, ó. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Oh, deixa eu falar uma coisa aqui. Dia 12 e 13 de março, 2 dias proféticos. Haverá ministração da unção no poder do Espírito Santo. Ministração de dons espirituais. Haverá manifestação do Espírito Santo. 1 Coríntios 2,4, Paulo disse, demonstração do Espírito de poder. Não fiquem preocupados com o modo. O que eu falei? Não fica preocupado não, porque o cego vai enxergar, a barriga grande vai murchar. Não fica preocupado. Do jeito que Deus faz. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Eu preguei hoje como ser guiado pelo Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, 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 Espírito,
Espírito Santo de Deus. Espírito. Espírito Santo. Não fiquem preocupados com o modo que Deus age. Não fiquem preocupados com a forma, com o modo que Deus opera. Efésios 3, Paulo disse que existe a multiforme sabedoria de Deus. Deus não tem um padrão. Deus não está preso numa caixinha teológica. Deus é Deus. Não se preocupe. O cego vai enxergar. Se é com guspe, se é com soco na barriga, se é receber unção, não se preocupe. Se é com oração profética, não se preocupe. Deus tem os seus modos. Deus tem os seus meios. De uma coisa eu sei, você será beneficiado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo que manifesta em sua vida. Graça e paz, ovelhas do Senhor Jesus. Espírito, Espírito, Espírito Santo.